Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Que máquina que está virando o São Paulo. Temos novos reforços, temos novo patrocínio, muita coisa acontecendo agora no São Paulo. E aqui eu vou trazer aqui todas as últimas informações, últimas notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, que finalmente está bombando. Muita notícia boa, muita novidade boa, finalmente acontecendo. Então galera, chega pra cá, bora pro vídeo sem enrolação. Questão do Alisson, né? Vamos começar a atualização do Alisson, que pra mim já estava fechado com o Vasco. O Alisson ia pro Vasco, neste momento ainda não está tudo acertado, aparentemente ele iria pro Vasco, aparece treinando no São Paulo. Muito estranho, né? No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que o Alisson já esteja indo pro Vasco, mas por enquanto, pelo que eu tenho, ainda não se concretizou. No momento em que eu fui apurar tudo isso que estava acontecendo, o Alisson estava basicamente já com o pé no Vasco, né? Depois de tudo que aconteceu entre São Paulo e Corinthians em relação ao Alisson, e aí o Corinthians fechou com o Alan, o São Paulo não trouxe o Alan do Flamengo. Aí o São Paulo já estava basicamente tudo acertado com o Vasco em relação ao Alisson, mas pelo que eu tenho, o negócio não se concretizou ainda, estava muito próximo de se concretizar, mas o Alisson está treinando pelo São Paulo. Uma coisa boa é que ele aparentemente não vai mais jogar pelo São Paulo, né? O Crespo também, ninguém mais quer o Alisson depois do que ele fez e tá certo. Tá certo, Alisson pisou na bola, hein? Pisou na bola. Teve um momento legal lá em 2023, aqui eu tô falando de forma bem mais calma, bem mais tranquila em relação a isso, olhando o lado da pessoa também, do jogador, do atleta. Pisou na bola, hein, Alisson? Eu não quero, eu como São Paulo, não quero que você nunca mais jogue pelo São Paulo, não quero que você pise mais aqui, de verdade mesmo, porque você nunca foi um grande craque, foi um cara que teve um momentinho ali bom, um momento de inspiração, um momento bom em que o São Paulo te acolheu muito, tinha uma história, uma relação bem interessante entre você e o São Paulo e vários jogadores de São Paulo que ainda estão no elenco de São Paulo, e aí você faz isso, vai visitar CT, mostrou não ter nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de respeito pelo São Paulo, não mostrou nem nada, nem um pouco de boa vontade em ficar no São Paulo. Então, já que o seu lado foi esse, Alisson, então que você vá embora pra mim, que você nunca mais volte. E outra, muita burrice também, né? Fica quieto. Quer ir pro Corinthians, quer ir pra qualquer outro clube? Fica quietinho no meio da negociação. Fica quietinho e tal. Se acontecer depois, infelizmente tô saindo, dá aquela sabonetada, né? Não, foi querer ir visitar o CT do Corinthians, foi entusiasta da situação de um dos nossos maiores rivais, se não for o nosso maior rival. Então, que você vá embora do São Paulo, que você fique longe. Queria ir pro Corinthians, não deu certo, então que você fique longe agora do São Paulo. Pra mim, eu tô falando aqui, eu tô trazendo a notícia pra vocês. Tô trazendo notícia e informação referente ao Alisson, porque eu preciso fazer isso em relação ao Vasco. Mas a verdade, eu tô falando do Vasco aqui porque é o que tava pra você ir aí, provavelmente você vá. Mas pouco me importa. Pouco me importa pra onde você vai. Eu não quero nem saber pra onde você vai. O que me importa é que você nunca mais jogue pelo São Paulo Futebol Clube. Galera, mais um negócio fechado. Luciano, até 2028 no São Paulo Futebol Clube. Até fim de 2028. É engraçado. Que situação do Luciano, né? Que situação. Gente, nós viemos de momentos muito ruins, né? Por conta dessa gestão que agora tá melhorando um pouquinho. São aqueles mesmos caras? Aparentemente são, mas tá melhorando. Pelo menos essa quer fazer pelo menos 30, 40% de futebol, né? A outra queria destruir o São Paulo de forma escancarada. Essa, pelo mínimo que faz, já melhora muito da noite pro dia. E aí nós temos a renovação do Luciano. E por que eu tô falando de tudo isso antes? Porque nós viemos nós viemos de momentos muito traumatizados com o Luciano no São Paulo. Muito traumatizantes, em que nós não tratamos o Luciano como um atacante, um 9, só um 9 fazedor de gol. Não. Nós colocamos o Luciano como um craque, como um ídolo, muitas vezes sim ou não entrando nessa discussão. Luciano sendo um dos donos do time. Luciano falando da política do clube, da administração. Isso não tem nada a ver com o jogador. Isso não pode acontecer. Acho que por isso que foi tão traumatizante em muitos momentos da passagem, né, da história do Luciano com o São Paulo. Então, se o Luciano fosse embora, por conta... Eu gosto do jogador, já falei aqui, não vou esconder isso, já falei 1 milhão de vezes. O Luciano 9, não centroavante, hoje ele não é centroavante, tá? Começou como centroavante, hoje ele é um atacante, segundo atacante. O Luciano dentro da área, pra fazer o gol ali, jogando com o Caleri, eu gosto. Sempre falei isso aqui, sempre gostei, nunca gostei do Luciano de meia.
Por conta de todo esse histórico, talvez eu não sentisse falta do Luciano. Mas o Luciano sem se meter, com o Rafinha aí, eu gosto do atacante Luciano. Então, foi traumatizante por tudo que nós vimos e talvez eu não me arrependesse caso o Luciano não ficasse por conta de todo um contexto que nós passamos. Caras de outros clubes vêm falar do Luciano como se ele fosse só um atacante. Gente, jornalista que não acompanha o dia a dia, não acompanha cada segundo, cada minuto, cada peido que dão lá no São Paulo. Nós acompanhamos cada olhar, né? Nós acompanhamos absolutamente tudo que acontece dentro de São Paulo. Então, por isso que foi algo que dá pra citar a palavra desgastante em relação ao Luciano. Então, por conta de todo esse contexto, por conta de toda essa história, talvez eu não sentisse falta caso o vínculo do Luciano, a história do Luciano se encerrasse com o São Paulo. Mas o Luciano atacante, sem se preocupar com política, sem mandar no time inteiro, sem escolher a camisa que vai jogar, eu gosto no time, eu gosto no elenco, principalmente falando nível futebol brasileiro. Você vê uns jogadores aí no futebol brasileiro se destacando, o Luciano no futebol brasileiro hoje pode se destacar, sim, ele se destaca, inclusive. Se destaca, é um cara decisivo. Então, o Luciano atacante, não o Luciano diretor de futebol, dono do time, presidente, né, ídolo mais que muitos. Esse eu não gosto. Agora, o Luciano atacante, o Luciano só o atleta, o jogador ali, que tem um técnico, que tem a figura do Rafinha, que tem comando, esse eu não me importo, esse eu gosto. Esse eu gosto. É porque não dá pra falar do Luciano e ignorar esses fatores externos de contexto, toda essa bagagem, toda essa história que o Luciano carregou e trouxe até aqui. Teve momentos muito felizes? Teve. Teve momentos muito ruins? Teve. Mas eu acho que dá pra gente separar dessa forma. Hoje, acabamos de ver uma partida espetacular do Luciano junto com o Luciano e o Caleri. Na verdade, não foi espetacular a partida do Luciano. O Luciano foi mal contra o Grêmio. Mas percebe como a figura dele ali ajudou o São Paulo a jogar bem? Porque o Luciano, ele chama atenção. Por mais que ele estivesse numa noite horrível, ele perdeu o pênalti, não estava bem, não conseguiu fazer o gol que ele tanto queria. Um jogador desse porte chama a atenção de zagueiros. Então, claro que você tem o Lucas, o Luciano e o Caleri, você alivia pro Marcos Antônio e pro Danielzinho pra chegada desses jogadores, porque o Luciano é um cara que chama a atenção lá na frente, que sempre preocupa a zaga adversária. Então, Luciano até fim de 2028, claro, quero saber a opinião de vocês aí. Luciano até 2028 fica no São Paulo. Fica no São Paulo até 2028 e pelo que eu falei aqui, nesse momento pra mim, Luciano se faz interessante, uma vez que nós tenhamos o comando técnico, o Rafinha mandando no vestiário da forma como tá mandando, que chega lá e sou eu que mando e bate no peito. Aí pra mim o Luciano não importa tanto. O Luciano jogador eu gosto, o que eu não gosto é naquele contexto completamente desfavorável e sem comando de cima. O que vocês acharam disso aí, torcedor? Gente, Unimed podendo ser a nova patrocinadora do São Paulo. O São Paulo tem conversas avançadas com a Unimed. Bacana, né? Bacana. Acredito que nós estamos repaginando. Nós estamos repaginando, né? Ficou escancarado toda essa gestão destruidora, essa gestão que é até feio falar o que eu acho desses caras, essa gestão maligna, nociva, né? Tudo era feito ali pra destruir o São Paulo. Agora já dá uma nova ideia, uma nova cara, né? De tudo que está acontecendo no São Paulo. Essa Unimed aí é muito bacana, o São Paulo tem conversas avançadas pra fechar com a Unimed. Aqui, ó, Barra da Camisa, na Barra da Camisa. Estão falando de Barra da Camisa, né? Pra entrar ali a Unimed. Muito bacana, vamos esperar. Agora é a hora das coisas boas começarem a acontecer, né? Melhorar em relação a patrocínio, melhorar em relação a tudo, porque essa gestão pode não ser perfeita, pode não ser as mil maravilhas que nós estamos precisando, mas só de não querer destruir ali, né? Porque a gente viu, né? Tá provado que o Belmonte e o Casares queriam destruir o São Paulo, estavam destruindo o São Paulo de dentro pra fora. Isso está provado. Então, graças a Deus, essa gentalha, esses canalhas não estão mais lá. E aí agora nós temos uma gestão que, é o que eu falei, podem não ser perfeitos. Duvido que sejam. Mas já melhora muito. Porque não quer destruir, né? Faz as coisinhas ali meramente em prol do clube. Então já melhora demais. Então nós estamos aí com esse possível patrocínio da Unimed para chegar agora no São Paulo na Barra da Camisa. Muito bacana, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou atualizando também em relação a isso. Galera, uma história completamente maluca que eu fui atrás da CIMED. Agora não é Unimed, é CIMED, que é... Deixa eu até ler aqui. João Adib.
João Adib, dono da CIMED, que é lá do Palmeiras, né? Que é uma das parceiras do Palmeiras. E ele é palmeirense fanático, esse tal de João Adib, um bilionário, e ele tem uma ótima relação com a Leila. Por que eu tô trazendo isso aqui? É uma coisa assim absurda, né? Eu não sei, o Nicola veiculou essa notícia de que esse cara poderia comprar o São Paulo. Quando isso aconteceu, eu falei, caramba, eu fui atrás e falei, nossa, tem um cara querendo comprar o São Paulo. E galera, não é nada disso. Não é nada disso. Cara, eu tenho no vídeo ele fazendo uma brincadeira. Nós vamos fazer, mais ou menos assim, né? O cara ali num cenário palmeirense, né? Num contexto palmeirense, ele fala, nós vamos fazer uma proposta lá, a gente compra o São Paulo. Brincando. Pelo que eu entendi, é uma brincadeira. Pelo que eu pude olhar, não tem absolutamente nada. O cara fez uma brincadeira ali uma brincadeira de bar, de boteco. A gente compra, a gente chega lá e compra. Uma brincadeira de boteco de futebol, de papo de bar de futebol. E aí o Nicola trouxe isso aí. Então não tem absolutamente nada. E aqui eu vou além. Percebe como não precisa? Percebe como o São Paulo não precisa de alguém comprando ou de uma SAF? Percebe que se fizer... não precisa ser um expert. O São Paulo vende-se tudo sozinho. O São Paulo consegue caminhar sozinho. Olhem a grandeza do São Paulo. Nós sobrevivemos ao Júlio Casares, que ele acordava todos os dias, isso é opinião, tá? Ele acordava todos os dias pra destruir o São Paulo e não conseguiu. Destruir a base, destruir a imagem, aumentar a dívida, vender jogadores completamente com 95% abaixo do valor de mercado. Ele acordava todos os dias pra destruir, pra acabar o São Paulo e ele não conseguiu. Então o São Paulo é muito grande, não precisa de alguém comprando. Agora, só pelo que o Harry Macis fez com o valor do Marcos Antônio, nós precisamos usar o mesmo tipo de valorização, o mesmo tipo de estratégia de mercado que o Harry Macis usou pro Marcos Antônio, pros jogadores da base. São Paulo consegue pagar essa dívida geral rapidinho. Tá claro que o São Paulo não está falido, né? Eu falei aqui várias vezes, tá claro. Agora tá escancarado pra onde basicamente que ia o dinheiro, né? Não está falido. O São Paulo nunca esteve falido. Acontece que o dinheiro não era destinado ao futebol. If you know what I mean, se é que vocês me entendem, e eu sei que vocês entendem. Então o São Paulo longe disso. E agora, por mais que uma SAF... Eu não sei hoje SAF, né? Vem do Atlético Mineiro, que não é especificamente uma SAF, mas vem do Botafogo. Não sei não a questão da SAF. Mas dá pra ver que o pouquíssimo que você faz visando a melhoria do clube, olhando minimamente pro clube, pro futebol, como o Macis tá fazendo, talvez dê pra sobreviver nesse formato. Nessa questão antiga. O Palmeiras e o Flamengo não são SAFs. Tudo bem que eu já falei aqui antes. Eles não são SAFs no papel. A Leila faz do Palmeiras como se fosse uma SAF. A gente fala de SAF, a grosso modo, numa questão de formato profissional, né, de gestão. Em um formato muito mais coerente e responsável de gestão. Mas dá pra fazer sem encorpar o modelo de SAF. Dá pra fazer. Então é isso, galera. Quis trazer isso aí porque eu achei estarrecedor esse negócio. Não tem absolutamente nada desse cara querendo comprar o São Paulo. O cara é palmeirense, ele tá lá muito ligado ao Palmeiras. Fez uma brincadeira. Então, nesse momento, não tem absolutamente nada. O que nós temos é o Diego Fernandes querendo entrar ali na política estrutural de São Paulo pra tentar mudar alguma coisa. Mas eu vou trazendo aqui pra vocês sempre que acontecer alguma coisa em relação a isso. Galera! Fantástico. Cauli chega no São Paulo. Negociação que demorou mais de um mês. Baita reforço. Jogadorzaço. A posição que nós precisamos. Um atacante. Te digo, não é atacante. Ele é um meia. Muito atacante. Ele é um meia avançado. Com qualidade, com recurso. Chega no São Paulo até o fim de 2026. Contratação espetacular. Cauli que não deu certo no Bahia. E como assim você não assistia? Lógico que eu assistia. Cauli não deu certo no que eu digo de ser uma grande estrela do Bahia. As atuações eram boas porque ele sabe jogar muita bola. Mas eu acho que num contexto todo, olhando hoje, o Cauli não deu certo no Bahia. Era pra ele ser um ídolo eterno e nunca sair do Bahia pela bola que ele joga, pela bola que ele tem.
Mas num contexto ele não deu certo. As atuações, excelentes, porque ele é craque. Ele joga muito, ele joga muito. Eu simplesmente adorei a contratação do Cauli. Crespo, cada vez mais com dor de cabeça boa. Agora nós temos Marcos Antônio e Danielzinho um pouquinho mais pra trás. Que não precisa nem falar nada desses dois, né? É uma coisa simplesmente absurda. Lucas Moura, Cauli, Luciano, Caleri. É impressionante. Isso eu tô falando dos principais. Fora André Silva voltando, Tapia, Ferreirinha, Luca, tem o Rian, tem o Paulinho da base. São muitos jogadores ali pro... Precisa de mais? Precisa. Mas o Cauli é um baita reforço de imediato e de agora pra jogar muito, muito nesse São Paulo que tá encaixado. Que está encaixado. Olha, galera, eu fiquei muito feliz com essa contratação. Muito mesmo, muito mesmo. Então, Cauli já chega no São Paulo, já vai se apresentar, já vai se assinar, tudo fechado. Negociação que demorou mais de um mês. Mais de um mês pra fechar um cara com muita qualidade. Com muita qualidade. Cauli me pareceu meio desanimado saindo do Bahia, porque é um cara muito justo, né? Vestia a camisa. E deu cagada lá, né? Foi sim meio problemático a forma como ele saiu do Bahia, por tudo o que apostavam, por tudo que ele deveria ser pro Bahia. Né? Olhando a história dele, a contratação, tem torcedores barra jornalistas de lá que falam que o Cauli é o melhor jogador da história do Bahia. Então ele sai meio machucado de tudo que aconteceu, né? Uma questão, de certa forma, polêmica com o Rogério Ceni, da forma como ele poderia ter continuado lá, mas agora já era. Fim de ciclo, tudo encerrado. Cauli vem pro São Paulo pra fazer história. Jogadorzaço. Muito, muito recurso. E galera, Marcos Leonardo continua falando sim pro São Paulo. Ele tem uma grande chance, o Ekren Kunur colocou aqui, grande jornalista, ele tem uma grande chance pra voltar pro futebol brasileiro e quer vir pro São Paulo. O Marcos Leonardo a todo tempo quer vir pro São Paulo Futebol Clube. Ainda está em aberto. Tem chance dele não ficar lá, dele vir pro futebol brasileiro e quer vir pro São Paulo. São Paulo tá vendo isso e o São Paulo não paga, é inacreditável, né? Não paga cerca de 13 milhões de reais pela liberação do Marcos Leonardo. Precisa contratar agora, precisa trazer o Marcos Leonardo agora pra esse time. Esse é o momento. Esse é o momento de trazer o Marcos Leonardo. Esse é o momento, é um craque. Marcos Leonardo fecharia, né, um time que tá voando, um time que está numa fase muito boa e que agora também tem o Cauli pra jogar junto do Lucas, do Caleri, que tá jogando uma barbaridade, o Luciano. Imagine como ficaria forte o São Paulo caso conseguisse essa liberação, trazer por fim o Marcos Leonardo. Dinheiro a gente sabe que tem. Daria pra fazer um esforcinho pra trazer o Marcos Leonardo, não daria? Não daria, não. Marcos Leonardo tá nessa daí, esperando uma grande movimentação do São Paulo. E o Cauli, mas ele já foi descartado. Vocês viram o Cauli, né? O Cauli tava, pra mídia, pra muitos jornalistas que veiculavam a informação, falou que o Cauli estava oficialmente descartado pelo São Paulo. Não tinham a informação e estavam dando informação errada. Não sabiam de absolutamente nada porque o Cauli chegou no São Paulo. Cauli chegou no São Paulo. Como o Marcos Leonardo pode chegar também. Então eu estou esperando. Estamos esperando porque aí acho que fecha. Aí eu acho que fecha o time pra ser campeão. Marcos Leonardo vindo, muda o patamar pro São Paulo ser campeão agora. Aí fecha a tampa porque é outro nível. Agora tem Flamengo interessado. É Flamengo. Flamengo que se mete em tudo. Eles querem trazer o Marcos Leonardo, só que não adianta. O Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo. E esse mudaria o patamar da noite pro dia do time pra brigar. Aí brigaria título do Campeonato Brasileiro. Estamos brigando, estamos em primeiro ali junto com o Palmeiras. Estamos em segundo ali, mas estamos lá no começo da tabela junto com o Palmeiras. Estamos, mas pra brigar teria que trazer um jogador desse nível. E dá sim pra trazer se o São Paulo focasse esforços. Eu ainda acredito. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, trazendo sempre aqui pra vocês. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.